Petróleo e deflação no Brasil são destaques do mercado financeiro de hoje com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia, do mundo das finanças. Um dia recheado de informações, como a Cláudia falou, petróleo abaixo de 90 dólares é um dos destaques. Aumento de juros pelo Banco Central Europeu, deflação aqui no Brasil, ou seja, assunto não falta. Vamos começar com a questão do petróleo. Hoje o petróleo caiu abaixo de 90 dólares o barril, chegou a 87 dólares do tipo Brent, agora está sendo vendido a 89 dólares. Desde o pico da guerra da Rússia na Ucrânia, a queda é em torno de 1/3, 33% de queda no preço do barril do petróleo. Isso, obviamente, traz alívio para o mundo inteiro, permite com que a Petrobras possa reduzir o preço do combustível aqui no Brasil, que, aliás, já está caindo. Nós temos ao vivo a repórter Beatriz Manfredini, que traz informações, inclusive, sobre a queda no preço do diesel. Não é isso, Beatriz? Bom dia, seja bem-vinda. É isso, Luiz. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente está aqui com um estudo da Ticketlog, que mostra o preço do diesel no mês de agosto agora de 2022, quando comparado com o mês imediatamente anterior, então com o mês de julho. E o que essa pesquisa, esse levantamento feito em todo o Brasil descobriu é que em agosto o preço do diesel caiu 4,65%. Quando a gente fala, olha, do diesel comum, a média no mês de agosto ficou de R$ 7,42. Já o do diesel S10 ficou custando ali em média R$ 7,51. Esse levantamento também deu uma olhada separadamente em cada estado qual era o valor desse combustível. E entre os estados todos, o estado que ficou com o diesel mais caro foi Roraima. Eu separei aqui o preço, olha, o diesel comum em Roraima estava no mês de agosto a R$ 8,37 o litro. Já o diesel S10 custando R$ 8,42. A gente falou do mais caro, então vamos colocar também o mais barato, foi o estado do Paraná. Por lá, olha, o diesel comum custou em agosto R$ 6,91 o litro e o diesel S10 R$ 7,00. Eu falo aqui da região dos Jardins, região central da capital paulista, e eu, por curiosidade, dei uma olhada no preço do diesel por aqui também. Nesses postos, eu estou rodeado de vários aqui na região, a média é de R$ 7,99 o preço do litro do diesel S10 por aqui, então um pouquinho acima aí dessa média nacional projetada no mês de agosto por essa pesquisa, né? E só para encerrar, Luiz, a gente está falando de queda nos preços do diesel e claro que essa é uma notícia sempre boa, mas essa queda ainda não é suficiente. Isso porque quando a gente compara o preço do combustível agora no mês de agosto desse ano com o mês de agosto do ano passado, 2021, ainda assim, nesse ano, o diesel, mesmo com as quedas, está 53% mais caro do que no ano passado. Obrigado, Beatriz Manfredini, por suas informações. Importante essa queda no preço do diesel, porque a gente sabe que cerca de 80% do transporte rodoviário aqui no país, do transporte de cargas, é rodoviário aqui no Brasil. E depende, portanto, de caminhoneiros. O preço do diesel afeta diretamente o valor do frete, que, por fim, afeta o valor do preço de todos os produtos, em especial alimentos, que são transportados por rodovias, né, através de caminhões. Então, fundamental que o preço caia. Como eu disse aqui na abertura do mercado financeiro, o petróleo está caindo no mundo inteiro. Deveremos ter mais reduções por parte da Petrobras, tanto da gasolina quanto do diesel. Isso alivia o bolso dos motoristas e ajuda no cenário inflacionário. Por falar em cenário inflacionário, hoje a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IGPDI do mês de agosto, que veio com deflação pelo segundo mês consecutivos. Vamos aqui ao telão para a gente poder acompanhar. Reparem só no começo do ano, aqui mês de janeiro, como a inflação estava alta. Fevereiro, 2%, fevereiro, 1,50%, março, 2,37%. Por quê? Porque por conta da guerra da Rússia na Ucrânia, o preço do petróleo disparou,
oscilou, bateu a casa de $130. Os combustíveis foram reajustados para cima pela Petrobras, impacto direto na inflação. Com a queda do petróleo, a inflação vem melhorando. Caiu em abril, junho e agora 2 meses consecutivos de deflação. No mês de julho, 0,38% e agora em agosto, 0,55%. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, a gente consegue ter um cenário claro de como vem caindo a inflação acumulada em 12 meses. Repare que há um ano, em agosto de 2021, nós tínhamos uma inflação acumulada de 28,2%, veio caindo e agora, em agosto desse ano, 8,5% é a última barrinha do lado direito, portanto, um alívio na pressão inflacionária. Eu insisto, deveremos ter, inclusive, deflação amanhã, divulgada pelo IPCA, que é o índice oficial, e quem sabe também no mês de setembro. Para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado hoje aqui no Mercado Financeiro, nos estúdios da Jovem Pan News. Recebemos Caio Tonê, ele que é sócio fundador e head de renda variável da W1 Capital. Caio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com você comentando esses destaques de hoje. Prazer é todo nosso. Caio, vamos começar então com a questão do petróleo e da inflação. Esse cenário que parece ser favorável deve continuar nos próximos meses? Sim, Luiz. A gente está vendo todo esse movimento do mercado de uma deflação, até porque ela estava extremamente pressionada nos últimos meses. E um dos motivos, acho que o grande motivador dessa inflação pressionada foi exatamente o próprio petróleo, que inflacionou muito a questão dos combustíveis. E como bem você falou, o combustível ele não impacta apenas a questão do nosso dia a dia, de abastecer o carro, mas como um todo, o preço da economia, dado que ele também impacta a questão dos fretes. Perfeito. E nesse contexto de inflação agora mais baixa, Caio, você acha que o Banco Central do Brasil deve encerrar o ciclo de alta de juros na atual taxa Selic de 13,75% ou haveria espaço para mais uma alta talvez final, a derradeira, nessa próxima reunião do Copom? Perfeito. No último boletim Focus, que saiu na segunda-feira, a gente viu a projeção de parar por aí mesmo nos 13,75%. Porém, no outro dia, o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele teve um discurso um pouco mais duro frente a esse quesito da inflação e com relação à taxa de juros. Então, nós podemos ver, talvez, um último aumento, para ser aquele último aumento mesmo, para estabilizar essa taxa de juros, mas que tudo indica, por enquanto, o Banco Central está se mantém observando essa questão da inflação e como ela tem se comportado com a taxa de juros no patamar que está. Muito bem, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista com o Caio. Eu quero agora dar uma notícia importante de hoje do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu que elevou a taxa básica de juros de 0 para 0,75% ao ano. Essa alta de 0,75 ponto percentual foi a maior da história da zona do euro, então é algo realmente relevante que mostra que a autoridade monetária europeia está muito preocupada com a inflação. Aliás, essa inflação foi revista para cima lá na zona do euro, ou seja, inflação em euro não é pouca coisa, assim como nos Estados Unidos a inflação também preocupa. Isso claramente repercute nos principais mercados internacionais. Vamos conferir aqui no telão como é que começa hoje o mercado financeiro. A nossa Bolsa de Valores, que ontem teve feriado, aqui 7 de setembro, não funcionou, até que abriu levemente em alta de 0,30% aos 110.091 pontos. Próximo gráfico, as bolsas mundiais, aí o cenário é todo no vermelho, muito ruim. Reparem, as bolsas americanas todas em queda por conta dessa alta forte de juros lá na Europa. Índice Dow Jones em queda de 0,30%, S&P 500 0,20%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 0,08%. Na Europa, claro, epicentro dessa notícia, a queda é generalizada, tanto em Frankfurt, Londres, Paris e também em Madrid. Lembrando que na Europa o drama, além de inflacionário, é um drama energético, porque a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa. Isso afeta em particular a Alemanha, que é a locomotiva econômica da Europa, já que a Alemanha depende 50% do seu gás
vem exatamente da Rússia. Amanhã, sexta-feira, haverá uma reunião emergencial na Europa para tratar justamente da questão do gás que vem da Rússia. Próximo gráfico, moedas. As principais moedas hoje operando em queda, o dólar 0,85%, R$ 5,20. O euro em queda de 1,21%, R$ 5,19. Bitcoin caindo 0,19% aos 19.272 dólares. Vamos continuar então a nossa conversa com o Caio Tonê, ele que é sócio fundador e head de renda variável da W1 Capital. Caio, qual é o seu cenário, qual é a sua análise desse momento do mercado financeiro no mundo à luz dessa decisão do Banco Central Europeu de subir juros? Bom, o que a gente tem visto, principalmente, é que esse aumento histórico no Banco Central Europeu. Foi um dos maiores altas de taxa de juros do Banco Central desde então. Isso reflete a preocupação extrema que a Europa tem com a questão da sua crise energética. Então, para tentar conter essa inflação, eles estão, de fato, tendo que aumentar para não desancorar toda essa questão econômica deles. O que a gente tem visto é, primeiramente, essa preocupação com os ativos da Europa, porque são, querendo ou não, os mais afetados, mas principalmente porque a Europa tem uma questão particular dela, que existe uma fragmentação de alguns países que são mais fortes economicamente, como é o caso da Alemanha, em contrapartida com países que estão com o fiscal mais fraco, que é a questão da Itália e o leste europeu. Isso pode trazer, essa aumento de juros pode trazer esse desequilíbrio que o Banco Central Europeu vai ter que sim trabalhar muito em cima disso, Luiz. Caio, e para encerrar nossa entrevista, eu queria dar algumas dicas de investimentos. Você que é head de renda variável, neste momento você está recomendando aos seus clientes comprar ações, tem oportunidades ou a ideia agora é surfar essa onda de juros altos e aproveitar a renda fixa? Luiz, existem perfis e perfis de investidores. Para aqueles investidores que têm um apetite ao risco, pode ser um momento muito interessante para adquirir ações que estão sim mais descontadas, dado todo esse cenário negativo para os ativos de risco, mas se você é um investidor que é mais conservador, que não aguenta esse período de volatilidade, eu sugiro que fique e aproveite de fato as rendas fixas que estão muito boas, principalmente as pré-fixadas nesse momento. Caio, até que ponto o cenário eleitoral pode ajudar ou atrapalhar a Bolsa de Valores? Por que eu pergunto isso? Porque alguns analistas estão prevendo um rally, ou seja, uma alta no preço das ações assim que houver o desfecho da nossa corrida presidencial. Ou seja, assim que nós soubermos quem será o presidente da República nos próximos 4 anos, haveria um espaço ainda no fim deste ano de alta das ações. Você acha esse cenário factível ou tem muito otimismo aí? Eu acho factível, lógico. Existe a questão, a grande preocupação do mercado é que quando o mercado não tem decidido de fato qual que é o presidente, ele não sabe como que vão ser os próximos 4 anos. E o mercado ele tem muito medo, do escuro, né, Luiz? Então, eu acredito que nesse momento, a partir da decisão de um presidente, para a gente conseguir projetar melhor os cenários econômicos dos próximos 4 anos, a gente pode sim ter uma calma ali, uma maior tranquilidade e os investidores podem sim buscar mais por ativos de risco. Caio, para a gente encerrar a entrevista, eu gosto sempre de perguntar para os nossos convidados aqui no estúdio um tema que eu sei que é polêmico, que envolve bitcoins, criptomoedas em geral. Na sua visão, são investimentos, deveriam fazer parte de um portfólio de um investidor ou são loteria? Luiz, eu acredito que sim, eles podem ser, e tem que ser parte de um portfólio de investimento, porém, vale ressaltar a volatilidade extremamente alta dessas criptomoedas. Então, se você não tem apetite, não sugiro alocar, e quem tem apetite, alocar num patamar que aguenta na carteira. Muito bem, Caio Tonê, ele que é sócio fundador e head de renda variável da W1 Capital. Caio, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz. Agora são 11h33 e o programa Mercado Financeiro volta amanhã ao vivo às 11h15 da manhã com as principais informações, com as principais notícias do mundo da economia e das finanças. Certo, Cláudia Bartel?